18h07. Começa a partir de agora pela Vale FM o programa Vale Esportes, oferecimento dos produtos Ambev. Feitos com amor, produtos Ambev, é nosso, é do Cariri. E também conosco Pizzaria e Hamburgueria Oval, oferecendo nossa transmissão com os nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e Timaço da Vale FM. Lembrando o nosso Instagram para você seguir, @Timaço da Vale. Vale FM 99,9. Já pensou em você ganhar 3 motos Honda Pop com apenas R$3? Isso mesmo, R$3 é demais! No quarto sorteio desta semana tem 3 motos Honda Pop 110i. São 3 motos Honda Pop para você colocar na garagem. É incrível! Ainda tem R$6.000 do primeiro ao terceiro sorteio e R$6.000 no Giro da Sorte. São 20 prêmios de R$300. Você pode garantir todos esses prêmios com apenas R$3. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale Esportes é futebol de primeira. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Poço Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Poço Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Poço Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Reforma e entrega de PSFs abandonados. Os salários dos médicos contratados foi dobrado. Implantação de 62 equipes de saúde bucal completas. Médicos em todos os PSFs. Agora tem saúde bucal, com mais de 100 mil atendimentos no CEL municipal e unidades de saúde da família. Compra de 520 smartphones para os agentes de saúde, com internet e sistemas em todos os PSFs. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite pra você ligado no Timaço da Vale FM 99,9. Você que nos acompanha nos nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e Timaço da Vale. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Que tal começar a semana com aquela pizza deliciosa, hein? É só pedir 98842-9514. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Aqui conosco nesta segundona, o grande João Filho. Fala, JF. Boa noite, Marco. Um abraço pra você. Boa noite pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes da Vale FM. A gente começa a semana, um final de semana onde tivemos, claro, muito futebol. Destaque para os clubes aqui do Ceará. Tivemos um confronto que me chamou a atenção pela 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, onde o Pacajus, que está muito bem no seu grupo na Série D, venceu com facilidade o Iguatu. Atropelou, não foi, JF? Goleada tranquila, passou por cima, passou o carro diante do Iguatu. 4-1 foi o placar da partida. O Pacajus está muito bem na competição, está caminhando em busca de confirmar sua classificação para a próxima fase. O Ferroviário empatou, já estava classificado já há algumas rodadas, mas enfim, do futebol do interior, destaque-se também a vitória do Atlético Cearense, que venceu o Caucaia também pela Série D por 3-0. E o Atlético segue brigando também para tentar chegar na próxima fase. E o Floresta, que saiu da zona do rebaixamento na Série C, venceu o Pouso Alegre lá no estado de Minas Gerais, e o Floresta tá fora da zona, né? Ou seja, com exceção do Iguatu, que perdeu pro Pacajus, que é um time cearense, e do Caucaia, que perdeu pro Atlético, que é outro time cearense, todos os outros times do futebol cearense se deram bem. Até o próprio Ferroviário empatando fora de casa, já estava classificado, como você bem disse, manteve a invencibilidade, porque na Série B o Ceará ganhou bem do Botafogo de Ribeirão Preto, e o Fortaleza ontem derrotou um grande adversário, que é o Atlético do Paraná. O Ceará precisava vencer, estava pressionado por um resultado positivo, trouxe o Guto Ferreira de volta. O Guto tem a sua qualidade. Tenho certeza que o Ceará tem tudo para crescer pela qualidade que tem o Guto. O elenco, ainda eu acho que não é um elenco forte assim mesmo, mas tomara que o Ceará possa engatar uma boa sequência de resultados. O Fortaleza está se mantendo ali entre os melhores do campeonato, né? Tá ali bem próximo de chegar no G4. Fortaleza que é a gente fica muito feliz pelo modelo que vem sendo praticado no Fortaleza em termos de gestão. Não é de hoje, é um bom tempo. E tá aí, os frutos que o time vem colhendo, né? É bom lembrar, JF, que o Cariri foi derrotado, infelizmente. Daqui a pouco, né? O Anderson vai trazer informações. Um duelo com um time que é considerado também um favorito para subir, que é o Maranguape, né? Exatamente. E final de semana marcado também por festas no Cariri, vaquejada se encerrando em Juazeiro, Expocrato começando e muita animação. Mas no futebol, o Verdão reiniciou os trabalhos nesta segunda-feira, e quem tá sabendo tudo de casa é o Doutor Verdão. Atende pelo nome de Aloísio Vilar. E como diz Sem imaginar do Icasa, ele sabe.
E como diz um trecho daquela música, se eu tiver errado você me corrija, Marco, acho que deve ser da Simone. A Luiz Vilar, como será o amanhã? Boa noite, Vilar. Ô, JF, se eu tivesse essa resposta, hein? Boa noite pra você. Rapaz, não é mais fácil você perguntar como é que foi hoje, não, porque... É mais fácil, querer né, saber o amanhã, JF. É meio difícil, né? JF. Boa noite pra você, ouvinte que sintoniza a Vale FM, um grande abraço. Vamos iniciando mais uma semana, trazendo os destaques do Icasa aqui dentro do Vale Esportes. A equipe se reapresentou hoje, pela manhã um trabalho na academia e à tarde um trabalho com bola lá no CT Praxedão. Porém, o Icasa trabalha no escuro, né, Marco e JF? Não sabe ao certo se ainda terá a condição de se classificar para a próxima fase da Taça Fares Lopes. Afinal, a equipe tem 4 pontos e agora aguarda por Ferroviário, Caucaia, Atlético e Guarani de Sobral também, que está ali no seu grupo, que brigam por 2 vagas na próxima fase. E hoje o Icasa contou com a volta de um velho conhecido. Olha só, depois de 9 meses, ele retornou aos trabalhos no Verdão. O lateral direito, Rony, que lá ainda na Fares Lopes do ano passado acabou se lesionando, rompeu os ligamentos do joelho direito, que é uma cirurgia, Marco e JF, bem delicada, viu? O tempo de recuperação, inclusive, aumentou. Antigamente era de 6, 7 meses e agora esse período foi para 9 meses. E agora, em julho, o Rony está completando 9 meses dessa cirurgia. Na verdade, 8 meses da cirurgia, né? 9 meses que ele está parado, sem atividade, mas 8 meses desde a realização da cirurgia que aconteceu no mês de novembro de 2022. E como todos sabem, um jogador não pode ter o vínculo rescindido com o clube enquanto está em recuperação, quando faz uma cirurgia e vai se recuperar. Por isso, o Rony seguiu como atleta do Icasa desde o ano passado, a exemplo do Tarcísio. Não sei se o torcedor vai lembrar, mas o atacante Tarcísio estava naquele elenco também da Fares Lopes de 2022 e acabou também se lesionando, rompendo os ligamentos do joelho. Mas o Rony fez a cirurgia primeiro e hoje já retornou aos trabalhos depois de tanto tempo aí sem atuar, fora de combate, mas agora ele está de volta e com esperança de ainda jogar, viu? Nessa Fares Lopes e quem sabe já diante do Ferroviário. Ele diz que está 100%. Boa, tá bem, graças a Deus, estou 100%. Agradecer a Deus, foi um período assim complicado, né? Ninguém quer machucar, nenhum jogador quer machucar, mas acabou acontecendo. Quero agradecer ao fisioterapeuta João, que foi o ex-fisioterapeuta daqui. Tem um fisio também, não vou recordar agora o nome da minha cidade. E Lucas Marques, que é da minha cidade também, que me deu todo apoio aí e que me fez ficar 100%, né? Agora, para a glória de Deus, eu voltei e trabalhar aí e esperar aí a decisão do treinador. A gente bateu um papo ali e eu falei que se dependesse de mim eu já estava pronto já. Como é que está o clima do grupo em relação a esse jogo diante do Ferroviário? A equipe continua acreditando realmente numa possível classificação para a próxima fase da Fares Lopes, Rony? Sim, com certeza. Por mais que cheguei hoje, mas já teve uma reunião e eu pude ter o privilégio de participar. A equipe está bem concentrada, independente do que está acontecendo, a gente está concentrado. E assim, a gente trabalha para vencer, estamos trabalhando, estamos focados. Vamos ter, acho que 2 semanas boas para trabalhar aí e eu tenho certeza que a gente vai conseguir a classificação. Ô Rony, até lá daria para entrar no ritmo de jogo? Afinal foram 9 meses aí desde a sua cirurgia, né? Com certeza, é como eu falei, né? O treinador falou que vamos treinar aí até sexta-feira para ver como é que eu tô, se eu preciso de alguma coisa. Na minha visão eu tô pronto, mas a gente bateu um papo aí, eu creio. E se for da vontade de Deus, eu quero voltar aos gramados aí para poder ajudar da melhor maneira possível. Ô Rony, como é que foi esse período de recuperação, 9 meses, inativo? O que é que isso representa para um profissional? Cara, por um lado é muito complicado para quem ama futebol ficar fora dos gramados, mas para mim foi uma experiência. Eu sou cristão e aprendi muito, estou voltando com mais maturidade, entendeu? E então assim, só tenho a agradecer, não tenho muito que reclamar não. Só tenho a agradecer a Deus e aproveitar as oportunidades que eu vou ter agora, daqui para frente. O Icasa deu total assistência todo esse processo até a sua recuperação? Sim, com certeza. Desde quando eu machuquei até a minha volta, tá dando total assistência. Deu e tá dando total assistência até agora. Ô Rony, a equipe icasiana está prestes aí a realizar a última partida da primeira fase da Fares Lopes, ou seja, o ano pode estar próximo de terminar para o Icasa. Como é que você se vê diante dessa situação? Afinal, você está no finalzinho também do teu contrato, né?
Sim, com certeza. Vamos conversar aí. Pode ter, vamos ver da melhor forma, pode ter uma renovação, não pode ter uma renovação. Isso aí vai depender da conversa, mas sobre o jogo aí eu quero estar pronto. Se for da minha vontade, né? Eu quero participar desse último jogo aí que eu tenho certeza que vamos classificar. E primeiro buscar a classificação, e se a gente classificar, eu tenho certeza que vamos lutar para dar de tudo aí, fazer de tudo aí pra gente ser campeão dessa Fares Lopes. Muito bem, o Rony tá acreditando, né, na classificação do Icasa e tem que acreditar mesmo. Se os jogadores não acreditam, quem vai acreditar, né? Como é que a torcida vai apoiar? Então tá certo, chega com uma postura muito bacana o Rony nesse momento, mas a gente sabe da dificuldade que é do Icasa chegar na próxima fase. Afinal, ele precisa de combinações de resultados, não depende mais das próprias forças para passar para a próxima fase. Mas o trabalho segue, tem que seguir, né, Marco? O Flávio até destacava na última sexta-feira em entrevista ao Vale Esportes que quer realizar um amistoso, quer continuar as movimentações, mas o clima não é dos melhores, né? Você trabalhar ali em meio a incertezas não é legal, e a gente percebe isso no semblante dos jogadores, do próprio Flávio, que não é legal estar nessa situação. O Icasa fez, ou era para ter feito 3 partidas, né? Cumpriu aí 3 jogos de imediato, logo na primeira semana de campeonato, e aí ficou à mercê de outros resultados. Enfim, vamos aguardar, seguir acompanhando e torcer para que dê certo, né, Marco? Pensamento positivo. São profissionais e tem que continuar trabalhando, e lamentavelmente foi o próprio Icasa que se colocou nessa situação de depender dos outros adversários. O Icasa teve uma estreia muito ruim contra a equipe do Caucaia. Aquele jogo ali, aquela derrota prejudicou demais os planos do Icasa em termos de classificação. Depois teve uma melhora acentuada contra o Atlético, merecia até vencer aquele jogo, mas infelizmente acabou apenas empatando. Ou seja, dos 6 pontos que o Icasa disputou dentro de campo, só ganhou 1. E claro que os pontos perdidos fazem muita falta. Tudo bem, ganhou 3 pontos por WO do Guarani de Sobral, já soma 4 pontos no torneio, mas pode ser insuficiente dependendo aí dos outros resultados. Não há nada mais a fazer, né? O jogo já foi jogado, não tem como voltar atrás. É aguardar para ver as outras partidas, para tentar ainda, quem sabe, uma classificação, sabendo que se o Icasa tiver alguma chance de classificação ainda, terá que vencer o Ferroviário na última rodada. Quer dizer, não tem como se classificar, João Filho, dependendo dos outros resultados, mas sem antes vencer o time do Ferroviário. E não será necessário apenas vencer o Ferroviário, né? Não será necessário apenas vencer o Ferroviário. Tem que vencer e aguardar essa combinação de... Ele vai aguardar primeiro, né? Que o jogo com o Ferroviário não é o último. O jogo com o Ferroviário é o último. Já, então, o Icasa já vai entrar em campo sabendo, né? Já pode entrar em campo eliminado. Só para cumprir tabela. Isso. Ou então pode entrar em campo sabendo que vencendo vai se classificar. Aí daria uma motivação muito maior, não é? Então, Aloysio, para quem está escutando a gente agora, poderia você colocar aqui o que seria necessário de combinações para que o Icasa chegasse no jogo com o Ferroviário, precisando apenas dele, Icasa, vencer para se classificar? A conta um pouco complicada, JF, até porque as equipes só fizeram um jogo cada, né? Ferroviário, Caucaia, Atlético. O Guarani deveria ter realizado 2 partidas, mas acabou não realizando. Vamos lá, na próxima quarta-feira tem Ferroviário e Caucaia, né? O ideal, eu acredito, JF, que seria o Ferroviário vencer todos os seus jogos para dar uma margem aí pro Icasa, né? Ele vencendo as 3 partidas, né? O Ferroviário chega a 12 pontos, vai tirar pontos do Caucaia, consequentemente também da equipe do Atlético Cearense, e aí o Icasa precisaria de um empate pelo menos dessas 2 equipes, né? Porque já não alcançariam os 12 pontos, no máximo 9 ou 10, enfim. E aí o Icasa poderia estar com chances de classificação. Mas é muito complicado a gente fazer aqui um prognóstico, tem muito por exemplo. Jogo pela frente tem Guarani ainda. De Sobral e Caucaia ainda. Depois tem Ferroviário e Atlético. Eu compliquei sua vida, mas me perdoe. Aí depois você vai ter Atlético e Caucaia na última rodada também. Vamos fazer o seguinte, daqui a uma semana você pergunta e aí alguns jogos já serão realizados. Passada essa semana a gente pode ter uma ideia do que é que precisa acontecer realmente.
Mas se o Ferroviário vence todos os seus jogos, como a gente acredita que vai acontecer até o jogo do Icasa, pela fase que vive o Ferroviário e pelo fato da equipe não ter uma vaga na Copa do Brasil, a gente acredita isso, então daí a gente pode fazer aí uma análise mais aprofundada do que o Icasa precisaria para chegar na última rodada com chances de classificação. E só lembrando, viu, João Filho, hoje tem um jogo pela Fares Lopes, daqui a pouquinho às 8 da noite. Entre Pacajus e Iguatu. Chega até a ser engraçado isso, né? Porque as equipes jogaram, tá com o quê? Tá com 48 horas que entraram em campo? Foi no sábado, né? Foi no sábado, o jogo pelo Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. Tem que se respeitar, qual é o prazo que tem que se respeitar para se ter um jogo, um intervalo? São 72 horas? Foram 48 horas, as duas equipes que se enfrentaram sábado passado, vão jogar hoje à noite. É porque o Iguatu vai aproveitar a ida até a região metropolitana de Fortaleza, né? E o jogo vai ser lá em Pacajus mesmo? De novo. Vai jogar lá de novo. É verdade. Ah, tá. Tá certo, Otair? Mas aí eu sei lá, tem que ter um descanso, né, pra rapaziada, não tem que se respeitar. Meu amigo, mas é futebol cearense. Coisas do futebol cearense. Inclusive, essa última rodada, Mark JF, depende desses jogos da Série D. Seria dia 26, ninguém sabe ainda. A federação ainda não confirma. Na tabela básica seria no dia 26, até porque todos os jogos da última rodada precisam acontecer ao mesmo tempo. Então vamos ver se realmente vai ser permanecida essa data, né? Vão manter o dia 26. Veja bem, se a gente pudesse voltar no passado, há 10 anos atrás, há uma década atrás, nós estaríamos no ano de 2013. Foi um ano que o Icasa fez uma campanha espetacular na Série B do Campeonato Brasileiro, vencendo grandes jogos no antigo Romeirão e também fora de Juazeiro do Norte. Quem, naquela época, imaginaria, se nós fizéssemos a pergunta, como estará o Icasa daqui a 10 anos? Ou seja, de 2013 para 2023, que é o momento atual que nós vivenciamos. Quem imaginaria que aquele Icasa tão forte, com tanto destaque em nível nacional, com uma equipe tão competitiva, jogando com o Romeirão sempre lotado com a sua torcida, 8, 10 mil torcedores a cada jogo naquela época, imaginaria que o Icasa hoje estaria nessa situação, sem calendário, treinando para jogar contra o Ferroviário nem se sabe quando, um time de Série B de campeonato estadual, sem nenhum calendário para o segundo semestre, sem calendário em nível nacional. Quer dizer, quem imaginaria essa derrocada do Icasa, infelizmente, uma década depois daquela campanha tão boa, hein, Aloysio? É verdade, Marco, uma época de glórias e depois disso o Icasa não conseguiu fazer mais nada a nível nacional. 2014 estava ainda na Série B, caiu. 2015 numa Série C. 2016 numa D. Em 2017 a equipe estava numa Série B de Cearense, sem campeonato nacional e disputando também ali a Fares Lopes. 2018 da mesma forma, 19 do mesmo jeito. Em 20, finalmente a equipe conseguiu subir. Deu uma melhoradinha. Aí 21 tava ali numa primeira divisão, consegue uma vaga na Série D, aí a gente começa a criar esperanças. Em 2022 o Icasa teve calendário o ano todo. Primeira divisão do Campeonato Cearense, teve Copa do Brasil, Série D do Brasileiro, Fares Lopes, e aí um ano depois, nada de novo, né? Volta aquele patamar. Consegue cair para a segunda divisão por escalar um jogador com 3 cartões amarelos. Vão se passar anos. A gente vai passar, mas ninguém vai esquecer como é que um time de futebol profissional conseguiu fazer isso. Um time de futebol profissional se auto-assina um atestado de incompetência. Parabéns aos profissionais, entre aspas, envolvidos em questão naquela época. Parabéns pela incompetência de quem lá estava e permitiu que um time profissional fosse para a segunda divisão por conta de 3 cartões amarelos, escalar um jogador com 3 cartões. É uma coisa que não dá para se admitir. A gente tem que aceitar a vida que segue. O Icasa teve a oportunidade de voltar para a primeira divisão, não voltou, quis o destino que o Horizonte subisse, o Icasa não fez por onde merecer a vaga. Enfim, mas não, o torcedor que escuta a gente fica se perguntando, meu Deus, isso é real, né? Eu estava na primeira divisão e o meu time caiu porque quem lá estava responsável pela parte de cartões
não teve a competência, não soube botar na caneta. Fulano tá com tantos cartões. Não, 3 cartões. Vai jogar, meu filho, vai jogar. Aí... E depois disso, e no jogo que não valia nada, né? Um jogo que não valia nada, né? Era a última rodada, o Icasa nem subia, nem caía pra lugar nenhum, e aí acabou acontecendo isso. Sem contar que esse ano, quando teve a oportunidade de voltar pra primeira divisão, bateu na trave de novo. Enfim, JF, vida que segue, a gente lamenta demais, porque depois desse jogo contra o Ferroviário, como eu destacava na entrevista com o Rony, pode acabar o ano pro Icasa, que vai entrar em campo, sabe Deus quando, em abril de 2024, numa Série B de Cearense. Eita, torcedor. E o torcedor do Icasa, eu considero assim um comportamento dele espetacular. O torcedor do Icasa tem sido espetacular, porque quantos e quantos reveses, quantas decepções, e a gente vê aqui por último, o torcedor do Icasa foi capaz de comparecer em mais de 10 mil pessoas num jogo de segunda divisão do Cearense, naquela partida contra o Horizonte. E eu pergunto, quantas equipes do interior do Nordeste conseguem colocar 10 mil torcedores numa situação dessa? O Icasa consegue, quer dizer, a torcida do Icasa, ela sempre fez a sua parte. Sempre fez. Aí é pertinente a pergunta que eu fiz ao Aloysio quando dei boa noite. Como será o amanhã? E eu lhe respondo da mesma forma, JF. Queria ter esta resposta. Porque o torcedor também quer saber o que é que vai ser do Icasa amanhã. Vai trabalhar com a base? Vai se movimentar de que forma até o final do ano, no início do ano que vem? O que é que a equipe vai fazer para manter os torcedores ali próximos? Cara, nós temos uma praça esportiva muito bonita. Louve-se o trabalho feito pelo ex-governador Camilo, que fez a reforma. A Arena Romeirão é muito bonita, não a conheço, não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas espero que um dia eu possa ir lá. Mas um estádio que, para a cidade de Juazeiro, uma cidade desse tamanho, só um clube vai jogar. E um clube que tem competição aqui, daqui a 6 meses voltar a campo, um outro clube da cidade não tem condições financeiras de jogar, aí fica lá um palco lindo, um palco para ter jogos de futebol. Quanto tempo mais vai ficar fechado, né? Uma pena. A previsão é o segundo semestre todo, né? Fechado, né? Todinho. Porque não tem calendário, não tem competição dos clubes daqui. E ninguém vai trazer jogo da capital pra cá, perder dinheiro. Isso aí foi um engodo vendido na época, né? Não, mas Ceará e Fortaleza vão utilizar grandes jogos. Vai nada. Quem vendeu isso aí, pelo amor de Deus? Deixar de ter um público de 50 pra ter de 17. Mas teve muita gente que acreditou. Minha nossa. E bateu palma. Teve demais. Mas vamos pra frente. Vamos embora. Daqui a pouquinho você volta, Luísio, com muito mais. Será que se tivesse ficado o Romeirão antigo, a coisa seria outra, hein? Esse resultado. Dava sorte, será, até? Será que esse estádio, brincando aqui, será que o estádio novo tá dando as aulas? Não, tá não. O estádio novo não tem culpa nenhuma. Se você pensar, foi no antigo Romeirão que o Icasa caiu também, né? Por isso não. Bateu na trave tantas vezes também. Foi vice-campeão várias vezes quando a gente achava que ia ser campeão. Brincadeiras finalmente. Aqui claro, o estádio. A culpa não é do estádio, não. O estádio é muito bonito, mas a gente lamenta demais que o futebol de uma cidade tão grande como Juazeiro do Norte esteja passando por isso. E eu só lamento o fato da gente ter uma praça de esportes muito bonita, que é a nova Arena Romeirão, mas que só um clube consiga pagar as despesas para jogar lá, que é o Icasa, né? Eu gostaria de ver todos os times de Juazeiro jogando na Arena Romeirão, o que é algo muito difícil de se ver. Aloysio Vilar, um abraço pra você. Um abraço, Otávio. Daqui a pouco a gente volta falando da base do Verdão, que essa pelo menos está vencendo lá no Campeonato Cearense da categoria. Muito bem. A hora no Em Juazeiro são 18 horas 37 minutos, a hora com o oferecimento da Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet Marco Valério, aqui na cidade, para toda a região do Cariri. Nilo Embalagens, tudo em embalagens quentinhas de vários modelos e tamanhos, sacolas recicladas, sacolas para lixo e brancas bem reforçadas. Você encontra também artigos para festas, pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Temos também caixas para bolos e salgados com o menor preço do Cariri. Nilo Embalagens, Rua São Paulo 1505, ali pertinho da Calanto. Telefone também é o WhatsApp 99607-2384. Eu falei
Nilo Embalagem. A gente fala também do Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é voltado para o esporte e educação, tendo como principal alvo crianças e jovens com vulnerabilidade social e de diversos bairros aqui da nossa cidade, onde é oferecido uma diversidade de esportes como futsal, futebol, skate, basquete, entre outros, desenvolvendo aí torneios e integrando cada vez mais o jovem às boas práticas, é verdade. Os núcleos de atendimento, as bases, ficam localizadas no bairro Frei Damião, segundas e quartas, das 18h30 até as 9 horas da noite, no bairro Horto, terças e quintas, das 14 até as 17 horas, e também no bairro João Cabral, terças e quintas, das 18h30 até as 9 horas da noite. Instituto Juazeiro Bom de Bola, que tem como presidente o nosso amigo Jackson Pilha. Bom, você quer conhecer o nosso projeto, como participar ou até mesmo fortalecer cada vez mais? Você encontra o Instituto Juazeiro Bom de Bola nas redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. Aliás, parabéns ao Jackson pelo evento da última sexta-feira, inclusive o deputado David Raimundão, no nosso programa Balanço Geral do sábado, falou aqui, né, que esteve presente, foi um evento muito importante. Parabéns ao Jackson e toda a sua equipe. Um abraço pro Pelado no Crato, tá de férias acompanhando a gente, também pro Diacis da Comatel, lá no Crato, Tico Defunto e Camburão dos Pastéis. Um grande abraço para todos vocês. Lembrando a premiação do Cariri da Sorte desta semana. No quarto sorteio você pode ganhar 3 motos Honda Pop 0 km por apenas R$3, 3 motos. Cada moto sai por R$1. Já pensou, rapaz? Então não perca tempo, compre já o seu Cariri da Sorte desta semana. E mais R$2.000 do primeiro ao terceiro prêmio do Giro da Sorte, 20 rodadas de R$200, totalizando R$6.000, hein? Compre já o seu Cariri da Sorte, apenas R$300. É daqui, aliás, apenas R$3. É daqui, é do Cariri. Eu me lembrei daquela música, é só R$300. Mas não, é só R$3. R$3. Você pode ganhar 3 motos, meu amigo. Quase que eu caio da cadeira agora, viu? JF. Bom, deixa eu me falar que é o seguinte, você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? Então você pode resolver esse problema para você e para toda a sua família. O Timaço recomenda para você a Genesis Solar, que tem a solução. Você pode fazer o seu orçamento sem compromisso. Temos aí condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. O financiamento pode chegar a até 100% do seu projeto e a parcela fica equiparada ao que você paga hoje na sua conta de energia. Também pode parcelar no seu cartão de crédito em até 18 vezes. É verdade. Genesis Solar, mais informações, fala com Luciano Carvalho via WhatsApp 981237956. A Genesis Solar, você vai deixar o sol pagar a sua conta de energia. O Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no seu segmento. Ambev, pipocas doces e salgadas, salgadinhos Pipocleps com vários sabores, os snakes de cebola e bacon deliciosos. A garotada adora e os adultos vão se apaixonar como petisco. Procure nas bombonières os nossos produtos Ambev, feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri. Bom, a Expocrato já começou, né? Começou o Festival Expocrato, então você que tá no Crato pode dar uma passadinha na Glam Moda. Por isso que tinha tanta gente elegante lá ontem, rapaz. As mulheres com as sandálias, as bolsas, lindas, os homens com os cintos, carteiras da Glam Moda. Compraram lá na Glam Modas, que tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, tem também os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear aquela pessoa que você tanto gosta, aquele presente maravilhoso. Você vai comprar na Glam Moda, que fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, no centro da cidade do Crato. O atendimento é de primeira qualidade. Visite Glam Moda e sinta-se em casa. Pizzaria e Hamburgueria Oval, a pizza mais deliciosa do Cariri. Aquela que a gente pediu por último tava boa, hein, Anderson Luiz? Você aprovou? Tava show de bola, espetacular.
Então vai lá, sempre tem promoção, aquele atendimento, chega rapidinho, a pizza chega quentinha, deliciosa. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Tem também lasanhas, esfirras, beirutes. Entre em contato pelo WhatsApp 988429514 JF. Bom, a gente fala também da Jal Presentes, uma loja completa. Tudo que você precisa para deixar a sua casa linda, enfeitada, decoração completa para a sua casa, brinquedos aí para criançada, enfim, preço no atacado, no varejo, toda facilidade para você é na Jal Presentes, da Clóvis Bevilacqua 536. No meio. É no meio do quarteirão, do centro aqui da cidade de Juazeiro. E vizinho a Jal, Marco, tem a Jal Decorações. São duas lojas do grupo Jal Presentes, uma ali vizinho a outra, para você ter uma grande variedade. Cada uma mais bonita do que a outra. É verdade. Tanto você pode comprar na Jal Presentes, como pode comprar também na Jal Decorações. Clóvis Bevilacqua, ali 536, no meio do quarteirão. Pensou presentes, pensou na Jal Presentes. Conosco também Grage Veículos, compra, venda, troca. Seu carro seminovo com o menor preço e garantia do mercado. Financiamos o seu carro com as menores taxas. Gostou do carro? A Jal facilita tudo para você. Aliás, a Jal não, a Grage Veículos facilita tudo para você, porque a Grage Veículos, ela tem um tratamento muito especial com todos os seus clientes. E o financiamento, eles buscam a melhor taxa, a melhor negociação, vão receber seu carro com a melhor avaliação do seu usado. Tudo isso na Grage Veículos. Você já pode dar uma checada aí nos veículos, no Instagram, @Grage Veículos. Lembrando que a loja fica na Avenida Padre Cícero 1215. Onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Grage Veículos, vá amanhã mesmo. Informações 99208-8592. Eu falei da Grage Veículos. Bom, pra você, o recado agora vai pra você. Você mesmo que tá escutando a gente, que trabalha no setor de semijoias. Eu falo da Dourados, que tá completando o marco 25 anos aí de estrada. 25 anos de muito sucesso. É muita história, né, rapaz? É muita história pra contar. Referência pra toda a região do Cariri, por que não dizer pra todo o Ceará. A Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos também mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Não perca tempo, venha nos conhecer, faça um bom negócio. A Dourados fica na rua Professora Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031. Você pode seguir também a Dourados no Instagram, @DouradosJoias, com 2 S's no final. Mandar aqui um grande abraço pro Ejaildo Carvalho. Tá acompanhando aqui o nosso Vale Esportes com o timaço da Vale FM. Conosco só Fumê Service. Vai colocar fumê no seu carro ou no prédio onde você, mora. Para ter mais privacidade, procure uma empresa que lhe traz credibilidade e confiança. Só Fumê Service. E fale com Edilson. WhatsApp 988054899. Lembrando que a Só Fumê fica na rua José Marrocos 408, no bairro Salesianos, ali pertinho do Mercado Senhora Santana. Bom, já está no ar o novo site do ESC Cursos. A gente abraça o amigo Ejaildo. Acesse-o agora mesmo e faça onde e quando quiser o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversas opções aí para você se qualificar para o mercado de trabalho. ESC Cursos, pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. Mais informações, www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Olha só, bateu aquela fome? Faça como o Anderson Luiz. Entre em contato com o pessoal do Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. É ligeiro demais. Lá na Praça do Pio 12. É uma delícia de hambúrguer. E você pode pedir também pelo número 988380548. Eu falei Baleia Burger. Abraço pessoal do Baleia, meu amigo Arlindo, Baleia, toda a equipe na Praça do Pio 12. Passa lá ou faz o seu pedido, 988380548. Marco Valério, eu falo também da Fox. A Fox tem uma linha completa para você de smartphones, iPhone. Você pode comprar o Xiaomi também. Se de repente aconteceu algum problema, a equipe técnica da Fox é especializada. Equipamentos aí de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja. Você pode comprar e pagar em até 10 vezes no seu cartão de
de crédito na Fox. Em Crato, na Senador Pompeu 156, 2 lojas no centro, o Padre Cícero com Santa Luzia, Rua São Pedro com a Rua do Seminário, e também tem Fox do Cariri Shopping, tá aberta agora a loja, inclusive. É verdade, até 10 da noite. Conosco também Ramagem Couros. Qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Presenteie e use produtos de qualidade. Tem que ser Ramagem Couros. A fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio 690. Telefone 3571-3758. Um abraço pro Hélio, grande torcedor do Icasa. Todo jogo do Verdão, ele tá lá na Arena Romeirão. A gente fala também Marco Valério da Madeireira Beira Rio, que é muito mais que madeira. Para você que está construindo, reformando, quer economizar de verdade, Madeireira Beira Rio é o lugar certo para você. Lá é bonito que é tudo verde e branco. Rapaz, já começa a partir daí desse ponto, tudo verde, tudo lindo, maravilhoso. Passa lá na Madeireira Beira Rio, ripas, caibros, madeiras, madeirites, portas, forros e telhas, material elétrico, hidráulico, entrega na obra com madeiras direto do Pará. Você pode comprar e pagar em até 10 vezes do seu cartão de crédito. Rodovia Juazeiro Barbalha, WhatsApp 99840-1976 e o número fixo 3512-5007. Conosco também Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. E se você vai a Fortaleza, vai se hospedar no melhor hotel da nossa capital, o Amoarama Hotel do nosso querido Genilson, gerente. Toda a equipe aguardando a sua visita, então faça a sua reserva pelo 0 operadora 85-3304-8900. E lembrando que esse número também é o WhatsApp, Sim. JF. No lanche, no café, no jantar, nada como um pão delicioso. Panebom Pão Nosso. É gostoso demais. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, aquele pão fofinho, delicioso, aquele cheirinho bom. Quando você já abre ali a embalagem, já sobe aquele cheirinho bom, né? De produto saudável, feito com muita qualidade. É produto Panebom Pão Nosso, que também tem a linha integral, que é deliciosa, cuidando sempre da sua saúde. E pra você que é chegado num pastel... Não esqueça do sequilho também. Tem a sensacional massa para pastel Tasquinha, produto Panebom Pão Nosso no seu dia a dia. Bom, em Juazeiro do Norte são 18h49, mas antes da gente ir à hora do oferecimento da Novo Rio Veículos, eu falo também da churrascaria Mão de Vaca, que tem um cardápio delicioso. Nossa, é uma grande variedade, Você que vai curtir o Festival Expo Crato, antes de ir para a cidade do Crato, passa lá na churrascaria Mão de Vaca. Pra ir bem forrado, né, Jota? Você vai tranquilão, vai comer aquele baião de 2 gostoso, aquele churrasco de primeira, a bebida da sua preferência também você encontra com o melhor atendimento, o melhor preço lá na Mão de Vaca. Pode fazer o pedido para receber na sua casa também, 988657741. A hora do timaço. Em Juazeiro, 18h50, o oferecimento é da Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet para toda a região do Cariri. Ô JF, eu não gostei da derrota do Cariri não, que eu tava satisfeito aí, 3 jogos, 3 vitórias, mas Pois é, rapaz. essa sequência foi quebrada nesse final de semana, hein, Anderson Luiz? Boa noite. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, João Filho, a todos os ouvintes do Vale Esportes. Pois é, o Cariri acabou perdendo primeiro jogo do Campeonato Cearense, infelizmente dentro de casa, diante do seu torcedor. E um detalhe, o Cariri ainda teve a oportunidade de sair na frente da partida quando o Dudu perdeu o pênalti. Um jovem, uma aposta de João Severo, inclusive não era pro Dudu bater o pênalti, diga-se de passagem. Quem bate normalmente o pênalti é o Guilherme. E é o Dudu, uma aposta do time do Cariri. E para dar essa moral ao Dudu, o Severo pediu que o Dudu fosse bater o pênalti. E infelizmente o Dudu acabou perdendo esse pênalti, essa oportunidade de, quem sabe, até o Cariri conseguir um empate. Ou então, em outras circunstâncias do jogo, dependendo do que acontecesse, o Cariri poderia até sair com a vitória. Foi um jogo aberto, um jogo onde as duas equipes tiveram grandes oportunidades. Mas por um detalhe, o time do Maranguape acabou conseguindo essa vitória, conseguindo sair com os 3 pontos. O Maranguape agora é o único time com 100% de aproveitamento, 12 pontos em 4 jogos, e o time do Cariri só perdeu um jogo nessa primeira fase, e agora a gente começa, eu posso até dizer assim, uma segunda fase do campeonato, os jogos da volta. O Cariri já volta para jogar contra os Calouros do Ar no próximo dia 15, lá no estádio Inaldão. Para o Cariri uma vitória, mas acho que mais 2 vitórias deixa o Cariri muito próximo do acesso para Me diga uma coisa, segunda Anderson, divisão. Perdoe-me cortar seu raciocínio.
O sistema de disputa, os melhores colocados já vão para a fase final, é assim? Sim, não, o primeiro e segundo já decidem um título e já estão na segunda divisão. Primeiro e segundo colocados na primeira fase, já? Sim, porque são jogos de ida e volta, então primeiro e segundo colocados já são consolidados para segunda divisão e decidem um campeonato. A distância do Cariri, que hoje é o segundo para o terceiro colocado? 3 pontos. O Cariri tem 9, o time do Maranguape tem 12 pontos. Então a classificação é assim: Maranguape 12, sim. Cariri 9, Calouros do Ar 3, tá? Terrimar 1 e Esporte Limoeiro 1. Depois do Cariri, o time melhor colocado é o Calouros com 3 pontos. Que é o próximo aniversário do Cariri. Então a situação do Cariri tá assim, a derrota infelizmente aconteceu, mas depende fazer o dever de casa. Até porque sobem 2 e o Cariri, ele é muito melhor do que o Calouros, do que o Terrimar e do que o Limoeiro. Já mostrou isso, né? Dentro de campo, né? Eu particularmente acho que é só uma questão de tempo para o Cariri subir. Torço muito para que o time consiga esse acesso, mas independentemente da gente estar torcendo, eu acho que vai dar certo sim, viu, JF? O Cariri, ele é bem superior aos demais concorrentes, com exceção do Maranguape, onde tem assim um investimento bom lá do pessoal de Maranguape para montar uma boa equipe. Que dê certo e que não tá mostrando na prática com os resultados, veio essa derrota, mas que na sequência, os próximos compromissos, ocorra a reabilitação e continue a sua caminhada para voltar para a segunda divisão do Campeonato Cearense. Tomara que isso aconteça. O Cariri pega justamente esse Calouros do Ar na próxima rodada, em casa, no próximo dia 15, diante do seu torcedor no Inaldão. Então tem tudo para o Cariri conseguir mais uma vitória nessa competição e aí se largar de vez, ficar bem mais distante do time do Calouros e dos demais e ficar muito próximo da volta para a Série B do Campeonato Cearense. E pensar que esse ano poderíamos estar falando do Cariri na primeira divisão do futebol cearense, né? Mas não vamos lamentar o que já aconteceu, que não vai voltar, né? A gente tem que valorizar o trabalho que está sendo bem feito, apesar da derrota do último sábado. O trabalho é excelente. O Cariri tem tudo para subir. E aí é uma reconstrução. E às vezes, João Filho, a gente precisa cair para reconhecer a necessidade de uma virada na nossa vida. E é isso que pode acontecer do Cariri, que eu acredito que poderá ter um futuro brilhante pela sua organização, pela sua capacidade de investimento e pela estrutura que está sendo montada nesse time do Cariri, João Filho. A gente torce muito para que isso aconteça. Isso cabe, sabe o que, Luiz? Corte. Não pense nisso. Um top da Vale. Anderson Luiz, mais algum detalhe que queira acrescentar? Do Cariri não, João Filho. Daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho do Leão do Mercado. Aí, quem apareceu aí? Ele, depois de anos. Depois de anos, seu Antônio retornando aqui aos a estudos volta da dele. Ele voltou. É verdade. O Boêmio voltou novamente. Acho que ele está precisando fazer uma pós-graduação naqueles cursos, viu, José? Rapaz, nós já marcamos por WhatsApp as nossas reuniões. Mas você não está vindo mais, como é que você vai dar curso se você não vem mais também, né? Tem que organizar. Online, é verdade, faz online. O interessante é que ele fala, mas ele tira conclusões apressadas, ele bota porque o curso era prático aqui na madrugada. Aí... Mas depois ele retifica. Tá certo. Rapaz, Vamos pro intervalo comercial. Boi chegou cedo pros palpites. Boi chegou de sábado, cedo, de sexta-feira. Chegou cedo. Você fez falta, Boi, sexta-feira. A gente volta já. Vale FM. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. Você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinho
jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Início da descentralização dos exames laboratoriais em algumas UBS. Central de Marcações e Regulação, CRM mais Policlínica, quase 1 milhão de marcações de consultas e exames especializados em 2022 para atender de início os pacientes diabéticos e hipertensos. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. De volta pela Vale FM 99,9. Pois não é que o ídolo do Antônio Boi, o Vidal, o chileno, ele vai pro Atlético do Paraná, rapaz? Eu confesso que me surpreendi, Marco, com essa informação, porque o Vidal, eu tinha visto uma declaração dele há algum tempo atrás, disse que cumpriria seu contrato com o Flamengo e ao final deixaria o futebol brasileiro. Não, ele tava doido pra sair, até falou que poderia voltar pro Colo-Colo, que foi o time que o revelou lá no Chile. A informação que ele deixaria, pelo menos o próprio Vidal declarou isso já há algum tempo atrás, que cumpriria o seu contrato com o Flamengo, que é até o final do ano, e deixaria o futebol brasileiro. O contrato dele seria até o final deste ano de 2023. Só que houve uma negociação e ele já poderia assinar um pré-contrato, uma vez que a diretoria do Flamengo já deixou claro que não renovaria com ele o Vidal. Que, sejamos sinceros, nunca correspondeu às expectativas no time do Flamengo, né? Às vezes que jogava mais com o nome do que com um bom futebol. E aí espelho assim, dadas as devidas proporções, um caso semelhante ao do Marinho, né? O Marinho que estava no Flamengo... também não jogou nada no Flamengo, não teve a atuação que se esperava, que muita gente esperava. Pra mim, eu nunca esperei, porque o Flamengo é muito grande para um jogador como o Marinho. Mas todo mundo achava que o Vidal ia arrebentar no Flamengo, um cara que jogou do Barcelona, Inter de Milão... Uma experiência no futebol europeu, da Alemanha... Né? Um cara que sempre jogou bem, a verdade é essa. Então esperava-se que no Flamengo ele tivesse boas atuações. Não correspondeu, houve um entendimento, uma antecipação da rescisão contratual do Vidal e ele acertou com o Atlético do Paraná. Vai jogar Campeonato Brasileiro no Atlético do Paraná, vai jogar Libertadores no Atlético do Paraná, só não jogará Copa do Brasil
porque já entrou em campo pelo Flamengo nas partidas contra o Fluminense, quando o Flamengo do Ejaildo eliminou o Fluminense de João Filho. Seria interessante a gente ver, claro, se o Vidal pudesse reeditar boas partidas que ele já fez, a gente sabe da qualidade que o Arturo Vidal tem, com o Fernandinho, né? O Fernandinho tá no Atlético Paranaense, que é volante. Dois velhos correndo. Dois velhos correndo. Será que vai dar certo esse negócio, velho? Bom, antes do Kilmer, um abraço aqui para o nosso amigo Newton, que é mototaxista na José Barros. Eu pensei que era Newton Sati, rapaz. Um abraço para Newton Sati também. Gente boa demais. E papai do céu lhe proteja, grande Newton. Um abraço para você, meu irmão. Cícero Luiz, na Rua Formosa, no bairro Pio 12. Tá escutando a gente? Manda alô pra J. Luiz também, ó. Zé, um fecha. Um abraço pra Zé, homem. Fecha, Zé. Eita, Zé na Espocrata, hein? Zé tá velho também, não tá mais fechando nada não, tá? Ele tá aí abrindo. Tá aí abrindo. Antes do Super Kilmer, falar aqui de Nilo Embalagens, tudo em embalagens, uma loja completa, artigos para festas, também você encontra lá em Nilo Embalagens, quentinhas de vários modelos e tamanhos, sacolas em geral, caixas para pizza, bolos, salgados, Nilo Embalagens, na Rua São Paulo 1505, ali pertinho da Calanto. E para pedir, meu amigo, é muito fácil, é só passar o WhatsApp 99607-2384. Eu falei de Nilo Embalagens. A gente fala também do site do ESC Cursos, que já está no ar para você acessar onde você quiser para fazer o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversas opções, cursos aí para você se qualificar para o mercado de trabalho. www.esccursos.com.br, pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Mandar aqui um abraço pro doutor Márcio Landim, profissional da área de medicina da mais alta qualidade. Cardiologista, um abraço né? Pro doutor Márcio. Profissionais mais respeitados da nossa região. Tá encerrando carreira? Nada, doutor Márcio vai jogar muita bola ainda. É um craque. É um craque do futebol e é um craque da medicina. Um abraço pro amigo Márcio Landim, gente muito boa. Você sabia que o pai dele foi prefeito de Missão Velha, JF? Foi, seu Zé Landim. Rapaz, JF, pois é, o homem tem história. Você falou em Missão Velha, abraço. É um homem de estirpe, de escol, é um grande cidadão, um abraço pra ele. Você falou em Missão Velha, abraçar o querido amigo Rolim, da farmácia Santa Cecília, que sempre escuta a gente. E doutor Micaels também. Doutor Micaels também, lá da Missão Velha, que sempre acompanha o nosso trabalho, a gente abraça e agradece muito pela audiência. Tá certo, JF. Cadê o Super Luz? Tá doido pra falar. Pois quem vai chamar ele é o chamador Tem oficial. Tem chamador de volta hoje? Aí, rapaz. Tinha aquela vinheta, flashback, flashback do Timaço. A Luiz conhece a vinheta. Paralisou, Marcos? Rapaz, olhando pra seu Antônio aqui. Boa noite, alô, Marcos. seu Antônio. Boa noite, Marcos. Manda um alô pra Gaúcho da Madeireira. Gaúchão. Gente boa. Meu amigo da Tacadão da Madeireira. Gente Gaúcho, muito boa. Bora lá, boi. Em breve já está com nós aqui, né? Pra cima de Gaúcho, boi. Se Deus quiser. Boa noite, Marcos. Boa noite, JF, meu querido Aloysio Vilar e meu amigo Anderson Luiz. Eu, todos que fazem o timaço da Vale FM. Rapaz, encontrei o cara, rapaz, vocês trocaram boi por Bibi. Não trocamos nada. Boi é que passou um tempo aqui sumido. De férias, né, não sei porquê. Boi tava fazendo Antônio desapareceu. Tava fazendo uma atualização, uma reciclagem. Vai nessa que tu se lasca, boi. Marco, eu tava me atualizando. Você não tá fazendo um curso? Especializando também, você falou? Tô fazendo. Qualidade, qualificação. Eu também. Querido professor Luiz Geraldo. Tô no mesmo rumo de Marco Valério, assim, um pouco distante, mas o meu professor ali, JF. E a cada dia, cada mês eu estou me qualificando maior, viu, né? Não é verdade, meu querido JF? Mas é claro e evidente. Manda um abraço aqui pro Gilbertão, rapaz. Ele agora está trabalhando lá no ginásio poliesportivo, é nosso colega de trabalho. Gilberto da Liga? Gilbertão. Não, Gilbertão, que é torcedor do São Paulo, que mora lá no Tiradentes. É um que trabalhou no shopping também? É esse mesmo, grandão, parece o Mauro Galvão. Gente... Eu acho que ele é corintiano, Gilberto. Não, é São Paulo. Gente da melhor qualidade, um abraço para ele. Pois é, Marcos. Vamos para Fortaleza aí. Não, Fortaleza não. Ele tá tentando. Oxi. Ele tá lá no Tocantins, ele tá do outro lado do país, pô.
Então eu aqui. Acho que ele deve estar na balsa. Ele mandou um vídeo de um barco atravessando o rio lá. Ele tá atravessando o rio Tocantins essa hora. Ele tá comendo jacaré essa hora. Eu aqui tô me equivocando aqui, tô me antecipando dizendo aonde é que o homem tá, se ele está. Ele está em Tocantins? Ele tá em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do ele mundo. Ele deve estar no meio do rio Tocantins essa hora. Pois vamos chamar esse andarilho aí, esse cara aí que é sensacional. Kilmer de campo, fala Kilmer. Fala, Luz. Um abraço amigos do Timaço da Vale FM, chegando com as informações dos nossos clubes. O Floresta venceu na Série C e saiu da zona. Venceu o time do Pouso Alegre em Pouso Alegre, Minas Gerais, e se afastou da zona de rebaixamento. 1-0, gol do Ricardinho, ex-Ceará e Paysandu. Já o Fortaleza, com um gol do paraense Iago Pikachu, o Fortaleza passou pelo Atlético Paranaense. Gol marcado aos 38 minutos do segundo tempo. Subiu na tabela, encosta no G4. É o 7º colocado, 1 ponto da zona de classificação. Guto Ferreira, na estreia perante o torcedor alvinegro, o time dele, o Ceará, atropelou o Botafogo de Ribeirão Preto, 3-0. Mas, como o Ceará andou ganhando, empatando e perdendo, uma campanha irregular, ainda continua distante da zona de classificação. São 9 pontos para alcançá-la. E o Ferroviário jogou em Tocantinópolis, empatou com o Tocantinópolis e segue invicto. 9 vitórias e 3 empates. O técnico Paulinho Kobayashi fala da viagem de volta e do resultado conquistado. Ferroviário que desembarcou hoje e hoje está em treino, não é assim, ô Paulinho? Segunda já tem treino, né? Vamos chegar de manhã, na hora do almoço já tem... Não isso não, treino não, segunda. Não, tem que trabalhar, é trabalho. Meu nome é trabalho e meu apelido é Paulinho. Então a gente tem que trabalhar, porque assim, se nós temos 2 objetivos para o Ferroviário, nós temos que trabalhar. Então, alguns vão descansar, outros vão jogar, e assim nós vamos fazendo, se Deus quiser, até o final para conseguir os nossos objetivos. Ferroviário que não perde há 9 partidas consecutivas, e o técnico Paulinho Kobayashi fala dos jogadores que foram substituídos. Será que o adversário também está vendo o que eu vou fazer? Aí estou sendo muito explícito, né? Então eu preciso mudar um pouquinho. Mas assim, a gente entende que não podemos ficar inventando demais, né? Acho que quando você inventa demais, você acaba atrapalhando até mesmo o processo. É questão da gente analisar o jogo e perceber que nós precisamos fazer algumas substituições para acrescentar algo mais, ou até mesmo como eu fiz agora nesse jogo, tirando os volantes para tentar colocar meias, para ter uma criação melhor, e o objetivo que era conseguir o empate. Palavras do técnico Paulinho Kobayashi ao microfone do Timaço da Vale FM. Kilmer de Campos para a Vale FM 99.9. De qualquer lugar desse planeta Terra, né, Marco Aurélio? É verdade. A gente estava aqui comentando, enquanto o Kilmer falava, dos jogos que o Icasa já fez bem distante daqui, né? O Boi até lembrou o jogo contra a Luverdense. Em Lucas do Rio Verde. Lá no Mato Grosso, né? Longe pra caramba, rapaz. Tão distante. E teve um jogo também que o Kilmer e o Delton fizeram, que foi um jogo lá no interior do Pará. Um jogo no interior do Pará, que foi Icasa e Independente do Pará, Copa do Brasil, acho que foi 2015. Tucuruí, o nome da cidade. 2014, 2015, por aí, foi 5-0 que o Icasa perdeu lá. Aqui ganhou de 2-0 e foi eliminado. E teve um jogo do Guarani também, Anderson, acho que foi do Tocantins, né? Foi Imperatriz, Maranhão. Não, mas ali foi você com o Félix, foi saudosa memória. Santos do Amapá. Mas teve um jogo que o Kilmer fez com o Delton. Foi no Amapá, foi contra o Santos. No Amapá, não lembro qual a cidade. E teve um jogo também em Tocantins. Amanhã acho que vou perguntar, o Delton vai estar por aqui amanhã, vou perguntar inclusive, a ele. Foi uma epopeia também para transmitir esse jogo. Inclusive o Santos do Amapá veio enfrentar o Guarani de Juazeiro, e quem jogava no Santos do Amapá, você deve lembrar dele, aquele uruguaio que jogou o Corinthians, jogou o Náutico, a Costa. Sim, lembro. Já deve ter encerrado carreira, e ele esteve no antigo Romeirão, pelo Santos do Amapá. Tem muita história, né, rapaz? Mas era bom naquele tempo, né? A gente era feliz e não sabia. Hoje a gente só joga com Horizonte, Calcaia, Atlético Cearense. Você não pegou os bons tempos, Alessio. Mas a gente vai voltar. Vai voltar. Vamos confiar em dias melhores, né? Dá uma saudade do Romeirão hoje antigo. O programa foi meio nostalgia hoje, né? Nostálgico. Marco, dá uma saudade do Romeirão antigo, não dá?
Eu gostava do Romeirão antigo. É uma saudade imensa. Não dá para comparar a arena com o Romeirão antigo. A estrutura é fantástica atual, mas assim, em termos de calor humano do torcedor, o Romeirão o Romeirão antigo era mais aconchegante. Aconchegante. Você subia pro Romeirão 1h da tarde. Era aconchegante. Aí tinha aquele espetinho, né? Tinha o cachorro quente Seu Antônio. Agora, não tem mais aquela tinha um motivação espetinho. que tinha antigamente. Agora é um diabo de uma batata frita ensacada, meu amigo. Aquelas Cachorro quente do Seu Antônio, que não tem mais. Miojo. Hã? Cachorro quente do Seu Antônio, né? Eu falei. Lúcia, né? Passando lá. É doido. Eita, meu amigo. Mas vamos sair dessa nostalgia, né? Também. Vamos falar do atual. Da e quem realidade. tá chegando é a Luiz Vilar de volta. A realidade nua e crua, né, Marco Valério? Hoje o Icasa está aí se preparando para a última partida da primeira fase da Fares Lopes, ainda aguardando os jogos que vão acontecer, inclusive já no meio de semana. Mas a gente aproveita para destacar a base, Marco, porque o Sub-20 esteve em campo ontem pelo Campeonato Cearense da categoria e venceu o Campo Grande pelo placar de 2-0. Os gols do Icasa foram marcados pelo Meia Wagner aos 10 minutos do segundo tempo e aos 41 pelo Pedro Paulo, que também é meio campista. Portanto, tá aí o Icasa vencendo mais uma em 3 jogos, venceu 2, empatou outra, tem 7 pontos, é líder do seu grupo, pelo menos o Sub-20 tá indo bem, né? Vamos torcer para que chegue na próxima fase e quem sabe conquiste uma vaga na Copinha. Olha só que bacana. O profissional inativo mais a base do Icasa jogando bom. a Copa São Paulo. Mas para chegar na Copinha, o que seria? Ser campeão. Tem que ser campeão. Só, já deixa. Mas enfim. A gente Tem falou chances, que o né? Icasa só joga no final do mês agora pela Fares Lopes. Então, dia 22 de julho é dia do município de Juazeiro do Norte. O Icasa não poderia aí entrar em contato com o pessoal da Secretaria de Esporte do município, fazer um jogo festivo, arranjar, quem sabe, um bom amistoso, né? O Guarani não está mais em atividade. Dia 22, Marco, o Icasa enfrenta o Barbalha pelo Sub-20. Pois é. Lá no Praxedão. Mas eu falo dos profissionais. Até seria bom para o time profissional, porque se movimentaria para o jogo final contra o Ferroviário no final do mês. Seria, quem sabe, interessante. Não sei se vai haver uma programação especial da Semana do Município. Ou dia 22, ou um outro dia que caísse aí no sábado, num domingo, quem sabe, uma programação esportiva na Arena Romeirão, e aí o time profissional do Icasa convidaria um time aí de alguma cidade próxima aqui, um time profissional também, se fazer um jogo, se não for possível com portões abertos, mas que o município comprasse essa partida e distribuísse os ingressos, né, para a população juazeirense. Eu lanço aqui essa ideia, talvez fosse possível fazer. Nós estamos há 12 dias, né, do dia da emancipação política de Juazeiro, dia 22. Quem sabe aí um jogo amistoso com o time profissional do Icasa na Arena Romeirão. Poderia ser uma boa atração, Aloysio. Com certeza, Marco. É uma ótima ideia que você dá e a gente espera que as autoridades competentes possam acatar. Tem tempo ainda, afinal, o Icasa tem um time montado, né? Não precisaria ir em busca de construir nada, até porque está no meio de uma competição. Tem essa brecha dentro do campeonato, no caso aí a Taça Fares Lopes. Então seria uma boa, com certeza, para marcar o dia do município e aproveitar enquanto o Icasa também ainda está com o time montado, né, Marco? Porque tudo pode acabar no final do mês, então aproveitar esse momento para que o torcedor veja o Icasa em campo, enfim, pelo menos uma data comemorativa, né? Dia 22, que é o dia de emancipação política de Juazeiro, é o dia do município, cai num sábado. Poderia-se fazer, quem sabe, uma programação na Arena Romeirão e o Icasa jogar uma partida amistosa com a prefeitura aí oferecendo esse jogo ao público. Muito bacana, realmente. Bem, você falou em programação, Marco. A diretoria do Icasa, a comissão técnica, enfim, não ainda divulgou a programação da semana, só de hoje. Então vai ser divulgada aí dia após dia a programação da semana e amanhã a gente traz mais detalhes do Icasa aqui no Vale Esportes. Valeu, Aloysio. Obrigado pelas informações. Vamos embora, JF. Vamos sim. O Botafogo anunciou o treinador, né? O Lages. É o português, né? O Bruno Lage. 47 anos de idade. Mais um português aí que vai chegar para comandar o Botafogo, o líder do Brasileirão. Hoje tem jogo pela Série B, Vila Nova e Vitória. Pela Série C, Confiança e Volta Redonda. Ipiranga do Rio Grande do Sul e Náutico. Remo e Operário do Paraná. E pela Série D,
Brasiliense e Interporto, e um confronto bem interessante de duas equipes tradicionais do Nordeste, o Campinense de Campina Grande contra o Santa Cruz, o Santinha do meu amigo Tony Souza. Tá certo, JF? Tá fechado, então. Podemos ir embora? Vamos, vou ter Amanhã a reunião gente com o Boi volta. agora. Eu sei que vocês estão organizando aí para ir para Expocrato. Lembrando, cobertura da Vale FM no Instagram, @ValeFM, e também no rádio tradicional com Delton Sá, com João Filho, a equipe da Vale FM. 10 horas da noite eu volto. E lembrando informações esportivas, também no nosso Instagram, siga aí, @Timaço da Vale. Tchau, gente, boa noite. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Fortalecimento da proteção e integração local da população haitiana no Brasil, lançado em 20 de junho, Dia Mundial do Refugiado. De acordo com Tatiana Friedrich,